Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson e vocês já sabem, né? Hoje nós temos aula de Educação Física. Antes de começarmos, vamos aproveitar e dar um oi para a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Legal! A Cláudia ela vai nos acompanhar hoje interpretando a nossa aula em Libras. Também quero lembrar vocês, se você por um acaso não está acessando a internet, está assistindo essa aula pela TV, não esqueça de entrar em contato com a sua escola e verificar com a sua escola como que você pode fazer com as atividades impressas, tá? Você pode também copiar os exercícios da nossa aula no seu caderno, certo? Agora, se você acessa a internet e está usando o Google Classroom, não esqueça de realizar a atividade obrigatória. É o primeiro link que aparece quando você entra na aula. Entra nesse link, realiza a atividade e com isso você já garante a sua frequência na nossa aula. E uma última dica, procure fazer as atividades no mesmo dia. Assim você não fica acumulando um monte de coisa para fazer depois. Certo? Vamos para a nossa aula então? Vocês lembram na aula passada? Bom, vocês devem estar lembrados que nós estamos conversando sobre o circo na educação física. Na aula passada, a gente falou sobre o equilíbrio, né? Os tipos de equilíbrio. Eles podem ser o dinâmico, o estático e o recuperado. A gente falou da perna de pau, essa brincadeira que a gente vê muito nas aulas de educação física, na quadra, né? Nas escolas. Mas a gente viu que ela pode ser usada de uma outra forma também, tá? A gente aprendeu um pouquinho sobre o monociclo. Você já tentou aí alguma coisa no monociclo? A gente viu como ele é complicado e difícil de realizar, tá? E a gente conversou também mais um pouco sobre a corda bamba, né? O conhecido slackline. Vamos então continuando? Na aula de hoje a gente vai continuar nesse esquema de circo, né? Nesse esquema de atenção, respeitável público. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre o malabares. Os malabaristas serão o nosso tema na aula de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho do histórico, do conceito, afinal, o que é malabares, tá? A gente vai ver uma técnica, então, na aula de hoje, você vai aprender a fazer malabares, tá? E quais são os tipos diferentes de malabares? Existem várias formas de você fazer o teu malabarismo. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão de equilibrar objetos e realizar manipulações de objetos. Vamos entender um pouco mais sobre o que é isso? Olha só. O malabarismo ele pode ser definido como a arte de manipular, lançar e equilibrar objetos com agilidade e precisão. Esses objetos são itens que o artista usa para fazer o malabarismo. Os mais conhecidos são os lenços, as bolas, as clavas, as argolas, as tochas, as facas, as serras, as caixas, os pratos, os bastões e mais uma infinidade de objetos. Mas a ideia principal que nós temos que ter é o que está logo ali no início do slide, né? Malabarismo é a arte de manipular e equilibrar objetos. Vamos dar mais uma olhadinha lá no comecinho, ó. Manipular, lançar e equilibrar objetos. São essas três atitudes, essas três ações que conceituam o que é o malabarismo, que definem o que é malabarismo, certo? Manipular, lançar e equilibrar objetos. Continuando então, a arte do malabarismo está presente nos espetáculos de entretenimento das pessoas há milhares de anos, passando pelos espetáculos de rua, palcos de teatros, picadeiros de circos, até se tornar atualmente uma forma de competição. Não nos moldes de um esporte, ainda não é um esporte, mas já há algum registro de competições de malabarismo, competições entre malabaristas.
onde o que vale é realizar um movimento mais complicado, o que tem maior número de objetos, que tem objetos diferentes, de diferentes tamanhos, diferentes pesos, né? Então, conforme o grau de dificuldade que o malabarista executa os movimentos com os objetos. Então, o que começou como um espetáculo realizado na rua, acabou vindo para dentro dos circos, né, invadiu os teatros e hoje já tem até uma competição, né, em volta dessa ação do malabarismo. Os malabaristas impressionam o público pela sua capacidade de manipulação e equilíbrio dos objetos, variando as dificuldades, com maior número de objetos, com objetos cortantes ou flamejantes, com uma mão só, equilibrados em uma corda bamba ou em um monociclo. Então, na aula passada, a gente viu um pouquinho a dificuldade de se equilibrar na corda bamba ou no monociclo. Agora pensa, você se equilibrar numa corda bamba ou num monociclo e ainda ter que equilibrar um outro objeto, né? Por exemplo, fazer aquele malabarismo com bolas, ou mesmo equilibrar uma vassoura, um cabo de vassoura, né? Você em cima de um monociclo, tendo que se equilibrar no próprio monociclo e ainda equilibrar uma vassoura ou um guarda-chuva. Então essa que é a dificuldade que os malabaristas vão desenvolvendo, essa habilidade relacionada ao equilíbrio, manipulação e lançamento de objetos, né? A gente sempre volta lá naquele conceito inicial. Quanto maior é a criatividade do malabarista e a dificuldade de manusear os objetos, maior é a apreciação por parte do público, tá? No caso das competições, ganha o malabarista que apresentar maior habilidade na arte, um misto de desafio, equilíbrio e arte, né? Dá uma olhada nessa imagem que nós temos ali, ó, com as duas meninas. Então, uma já está equilibrada sobre a outra e em cada mão ainda elas equilibram ali vários pratos em movimentos naquelas hastes, né? Então, perceba a dificuldade toda envolvida nesse movimento, né? Então, a ideia do malabarista é sempre buscar um maior grau de dificuldade na sua ação, né, no seu movimento. Primeiro exercício da nossa aula, então. Vamos dar uma olhada aqui. O malabarismo consiste na arte de, opção A, equilibrar-se sobre uma corda ou monociclo. B, lançar e voar no trapézio. C, equilibrar e manipular objetos. E D, saltar em um trampolim. Então, vocês viram que as alternativas aí estão misturando várias coisas que nós já vimos nas aulas anteriores e também com o que nós estamos vendo hoje. Então, qual dessas alternativas que melhor define o que é o malabarismo? Vocês terão um tempinho agora e daqui a uns minutos a gente volta para corrigir.
E aí, pessoal, vocês conseguiram responder, realizar esse nosso exercício? Vamos dar uma corrigida então? Olha lá. Claro que o malabarismo consiste na arte de equilibrar e manipular objetos, né? A gente falou isso várias vezes já na nossa aula. Agora a gente vai ver um pouquinho os tipos de malabarismos, as formas de malabarismo. Talvez o mais conhecido é o malabarismo de lançamento. Então vamos entender um pouquinho o que é esse malabarismo de lançamento. Então, para um iniciante na arte do malabarismo, é importante que sejam usados objetos inofensivos. A melhor dica são as bolas de malabarismo. Procure 3 bolas que possuam o mesmo tamanho e peso e que caibam em sua mão. Então, o malabarismo de lançamento é aquele conhecido de lançar as bolinhas para cima, né? Podem ser bolas, podem ser clavas, podem ser limões, por exemplo, né? Talvez bolinha de gude, né? Mas sempre tem que ser pelo menos 3 objetos. A gente já vai entender por quê. Inicia-se, portanto, com o malabarismo de lançamento, no qual a pessoa começará a adquirir suas primeiras habilidades, como o equilíbrio e o manuseio de 3 ou mais objetos lançados ao ar. Então, esses objetos, eles estarão, em algum momento, flutuando no ar. E eu preciso equilibrar esses objetos com o meu movimento para fazer com que eles flutuem. O malabarismo de lançamento é somente um dos tipos de malabarismo. Existem outros, a gente já vai ver um pouquinho os outros, mas vamos começar falando sobre esse. E ainda assim, por trás dele, há complexas teorias que embasam a rota dos objetos. Por exemplo, tem muita matemática envolvida no malabarismo. Parece que não, mas tem sim, né? Porque através dos cálculos matemáticos, a gente pode definir a rota das bolinhas ou dos materiais, tá? O caminho que elas fazem. Para explicar a arte de jogar vários objetos ao ar e manuseá-las sem deixá-los cair, né? Então, há várias teorias matemáticas para resolver isso. O lançamento de apenas 2 objetos com as 2 mãos ainda não é considerado malabarismo, mas é por onde a gente começa, tá? Ninguém vai começar já com os 3. Você começa, na verdade, com 1, depois passa para 2 e no final vai usar os 3, tá? Somente a partir do 3º objeto trata-se do malabarismo em si, o qual pode utilizar uma técnica denominada truque shower ou truque da cascata. Esse é o grande truque. Se você conseguir dominar o truque da cascata, você vai conseguir fazer o seu malabarismo, tá? Olha lá, como que é o truque da cascata? Como vocês podem ver, as bolinhas são sempre lançadas em diagonal e caem na outra mão. O lançamento é em diagonal e cai na outra mão. Então a bolinha está sempre trocando de mão, tá? E ela faz essa troca sempre pelo alto. Não existe troca aqui na parte de baixo de uma mão para outra. A troca sempre é feita pelo alto, certo? Preste atenção agora. Eu trouxe aqui 3 bolinhas de tênis, certo? E a gente vai tentar, mas devagar. Se você tiver aí também fácil 3 bolinhas, você pode até tentar fazer junto. Se não, você olha como que eu vou fazer e depois você procura o objeto e tenta fazer. Então, nós vamos começar com uma bolinha. Eu vou lançar com esta mão e vou segurar com a outra mão. Então, eu lanço, seguro, certo? Como eu falei, eu não vou fazer essa troca aqui embaixo. Então, para ela voltar para essa mão, ela também vai passar pelo alto. Então, eu lanço e seguro. Então, esse é o início. Você lança, troca de mão. Lança, troca de mão. Lança, troca de mão. Certo? Agora, com 2 bolas. Certo? Uma bola em cada mão. Como vai ser o lançamento?
eu vou lançar desta mão para a outra. Só que antes dessa bolinha cair, eu tenho que me desfazer dessa que já está na minha mão. Então, eu também vou lançar para cima. Lembra que não tem a troca por baixo, certo? Então, eu vou lançar, lançar. E pego, pego. Ó, lanço, lanço, pego, pego. Lanço, lanço, pego, pego. Lanço, lanço, pego, pego. Certo? Esse é o movimento básico. Quando você tiver acertado bem esse movimento com as duas bolinhas, você pode ir para 3, certo? Vou falar a verdade para vocês. Eu estou com medo de fazer com 3, tá? Porque aqui no estúdio tá todo mundo querendo que eu erre para eles fazerem meme comigo, tá? Mas a gente vai tentar fazer, tá bom? Se errar, não tem problema, tá? Se você errar aí na sua casa, você pega e faz de novo, tá? Faz muito tempo que eu não treino, então pode ser que eu erre também, tá bom? Mas vamos tentar. 2 bolas numa mão, 1 bola na outra mão, certo? Agora o meu movimento vai começar sempre aonde eu tenho 2 bolas. Então eu vou fazer... Isso, tá bom já, né? Senão eu não vou inventar muito, porque senão eu posso errar. Mas a ideia é essa, você sempre mantém uma bolinha no ar, tá? E sempre lançando em diagonal, ok? Depois você tenta aí na sua casa com o seu material, tá bom? E depois disso, depois que você dominar essa técnica com as 3 bolinhas, você pode começar a aumentar a dificuldade. É isso que o malabarista faz, tá? Então você pode começar a tentar lançar a bolinha mais alto, tá? Ou aumentar o número de bolinhas, em vez de 3 passar para 4, para 5, né? Ou mudar o material, trocar a bolinha por uma clava ou por um bastão, onde a dificuldade vai aumentando. Mas a ideia é, começa pelas bolinhas, quando estiver dominando a arte com as bolinhas, vai colocando algum outro material. Continuamos então, nosso segundo exercício agora. Como é o truque da cascata? Isso que nós acabamos de fazer com as bolinhas, tá? Então nós temos aqui as nossas alternativas. Lançar e pegar com a mesma mão, lançar sempre com a mesma mão, lançar e pegar com as mãos de forma alternada, ou lançar com a direita e pegar sempre com a esquerda. Lançar sempre com a direita e pegar sempre com a esquerda. De novo, eu vou dar um tempinho para que vocês possam pensar, se precisar, pode até fazer uma busca e uma pesquisa no Google, e daqui uns minutos nós voltamos.
E aí, pessoal? Conseguiram? Antes de responder, você achou 3 bolinhas lá, um material e tentou fazer a técnica aí na sua casa? Então, se você conseguiu, faz o seguinte, grava um vídeo e manda para o seu professor lá pelo Google Classroom, tá? Mostra para ele que você aprendeu a fazer malabares aqui na nossa aula. Vamos corrigir então o nosso exercício? Olha só, como é o truque da cascata? Então, olha lá. É lançar e pegar com as mãos de forma alternada. Então, se eu lanço com uma mão, pego com a outra, né? Vou alternando. Lanço, lanço, pego, pego. Ok? Essa é a ideia do truque da cascata. Os outros malabarismos, né? Então, nós vimos como que é a técnica do malabarismo de lançamento, esse com as bolinhas. Mas existem outros malabarismos também. Então, olha só. O malabarismo de equilíbrio dinâmico. Manter um ou mais objetos em equilíbrio dinâmico. O equilíbrio instável possui somente um ponto de contato. Por exemplo, aquele do bastão. E o equilíbrio marginal tem uma linha reta como contato. Um exemplo é o equilíbrio com bolas. Não sei se vocês já viram esses números de malabaristas, né, esses números de equilíbrio. Mas, por exemplo, essa nossa imagem ali mostra um equilíbrio feito que o malabarista tem um bastão em cada mão e com esse bastão ele mantém um terceiro bastão em suspensão, no ar, como se esse bastão ficasse parado no ar. Então ele lança, pega de volta, faz rotações com esses bastões, né? Então, o único ponto de equilíbrio é o bastão que ele segura nas mãos. Outros malabaristas usam a bola. Sabe aqueles movimentos em que ele faz com que a bola corra pelo braço, pelo peito, né? Pare na cabeça. Então, esses são técnicas de malabarismo de equilíbrio dinâmico, em que o objeto, né, manipulado, ele permanece em equilíbrio, mas ele não fica estático, não fica parado. Ele está em movimento, ok? Mais uma técnica, os malabarismos giroscópicos, tá? Dotar um objeto de uma elevada velocidade de giro sobre si mesmo, de maneira que se mantenha em rotação sobre um ponto de contato. O exemplo são os pratos, o diabolo e o ioiô, aquela brincadeira de ioiô, aquele ioiô que talvez você tenha aí na sua casa e brinca, né, de lançar, ele é um objeto também explorado pelos malabaristas, né? Então, de novo, vamos dar uma olhadinha na nossa imagem. Ali nós estamos vendo um equilibrismo de pratos, muito comum nos números circenses, né? O malabarista ele faz com que o prato comece a girar muito rápido e equilibra esse prato numa haste bem fina, bem esbelta, né? E o prato roda tão rápido que ele se mantém em equilíbrio, né? Eu sei o que você está pensando. Você está pensando naquilo que você faz no seu caderno quando você fica girando o caderno no seu dedo. Aquilo ali é um equilíbrio giroscópico, sim, né? Esse movimento que você costuma fazer é de um equilíbrio giroscópico, sim, tá bom? Você entendeu, hein? Se você lembrou desse lance do caderno, você entendeu o que é isso, tá bom? Vamos lá? E o malabarismo de contato. Nessa modalidade, né, os objetos eles não voam tanto, eles não têm tanto fase aérea, eles estão sempre em contato, né? Então é a manipulação de diferentes objetos ou um grupo de objetos com pequenos lançamentos e giros. Por exemplo, grupamentos de bolas e de chapéus, ou lenços também, né? Existem aqueles malabaristas que fazem malabares com vários lenços, mantendo os lenços sempre no ar, né? Os lançamentos não são muito altos, mas eles mantêm o lenço no ar. Ou vários chapéus, né? Que ele vai colocando o chapéu na cabeça e com a outra mão ele vai tirando e o chapéu vai fazendo um movimento constante de rotação. Esses são os malabarismos de contato, ok? Então nós vimos vários tipos de malabarismos. Espero que quando você agora assistir um número no circo ou mesmo num teatro, você possa identificar qual é o tipo de malabarismo, né?
Ou quando a professora chamar a tua atenção, você vai dizer, professora, estou fazendo malabarismo giroscópico. Né? Então vamos lá. A diversidade dos malabares é tanta que podemos dizer que o número de combinações possíveis para colocar em ação essa prática é infinita e depende exclusivamente do gosto do malabarista e de sua vontade de provar novos desafios. Eu peço de novo que você dê uma olhadinha na imagem, né? Veja que ali nós estamos vendo uma malabarista muito mais alta do que os outros que estão em volta dela. Por quê? Porque ela está numa perna de pau. Lembra da nossa aula passada que nós falamos de perna de pau? Então, estando na perna de pau, ela já está num movimento de equilibrar-se em cima dessa perna de pau. E ainda sobre a perna de pau, ela ainda tem na mão ali uma série de tochas que provavelmente ela vai usar para um malabarismo de lançamento, né? Então, vocês vejam a dificuldade desses movimentos. Mas lembrando, tudo começa com as 3 bolinhas, né? Agora você já pode começar. Nosso terceiro exercício. Que tipo de malabarismo está representado naquela figura ali do lado, tá? Então você vai dar uma olhada naquela figura, vai analisar e dentro de tudo isso que a gente tratou na nossa aula, você vai me dizer ali que tipo de malabarismo é aquele, ok? Vamos dar um tempinho para vocês analisarem bem a imagem e responder o exercício. Daqui a pouco nós voltamos.
E aí, você conseguiu identificar? Então, antes de corrigir, antes de dar a resposta, vamos dar uma lida nas opções. Quais eram as opções que nós tínhamos? Então, lá, primeiro, malabarismo de contato, malabarismo giroscópio, malabarismo de lançamento ou malabarismo de equilíbrio dinâmico. Essas eram as opções que nós tínhamos. Vamos ver qual que é a correta? Malabarismo de equilíbrio dinâmico. Percebam lá na foto, né, na imagem, que ele está equilibrando a tocha na testa. Certo? Próximo exercício, né, o último exercício da nossa aula de hoje. Que material normalmente não é utilizado no malabares de lançamento? Esse que nós fizemos aqui na aula hoje. Qual material não é utilizado? Então, olha só. Clavas, bolas, lenços ou pratos. Todos esses materiais que estão ali nas alternativas, eles são sim utilizados para realizar malabarismos. Mas um deles não é, pelo menos, muito utilizado naquele malabarismo de lançamento. É isso que você deve procurar identificar. Qual não é utilizado no malabarismo de lançamento, certo? De novo, eu vou dar um tempinho. Se você quiser, pode até dar uma pesquisada no material que tem da nossa aula ali no Google Classroom e daqui a uns minutos nós voltamos.
Conseguiu identificar qual material não é muito utilizado? Então, só lembrando que nós estamos falando do malabarismo de lançamento. Então, o material que não é muito utilizado nesse tipo de lançamento são os pratos, né? Os pratos, eles são mais utilizados naquele malabarismo do giroscópio, né? De ficar equilibrando o prato, nem tanto no lançamento. Lembrando então, fazendo uma pequena revisão do que nós vimos na nossa aula de hoje, tá? O malabarismo pode ser definido como a arte de manipular, lançar e equilibrar objetos com agilidade e precisão. Podem ser do tipo de lançamento, equilíbrio dinâmico, giroscópio e de contato. E eu vou deixar ainda aqui para vocês 2 links ali do YouTube, né? Para que vocês possam fazer uma pesquisa e conhecer um pouquinho mais sobre o malabarismo, tá bom? São 2 vídeos ali que ensinam a executar o malabarismo, ok? Nossa aula termina por aqui hoje. Espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido como fazer o lançamento das bolinhas, tá? Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!